Reduzir a dependência brasileira por fertilizantes de 80% para 50% até 2050. É esse o desafio do Plano Nacional de Fertilizantes que vem sendo trabalhado pela Câmara Técnica de Insumos Agropecuários desde 2008 e atualizado, claro, com maior ênfase em 2022 com o início da guerra na Ucrânia. Para a gente entender melhor como é que a gente pode chegar a esse resultado, eu falo agora com um membro do Conselho Consultivo da Abrapa, Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, Arlindo de Azevedo Moura. Oi, Arlindo, bom dia. Bem-vindo aqui à nossa edição do Bem da Terra. Começamos aí a semana, segunda-feira já repleta aí de informações e, claro, né, esse é um tema que fica no radar, que está em pauta. A gente mostrou recentemente uma reportagem que deu detalhes aí sobre todos os desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Um ano já que se passa e realmente não há sinais de cessar fogo por enquanto, mesmo com todas as questões aí envolvendo o mundo. E, claro, no Brasil tem um grande impacto e ficou isso muito sobressaltado, a questão dos fertilizantes e da nossa dependência, em especial ali da Rússia, né? E aí, a partir desse ponto, a gente tem um plano nacional de fertilizantes para caminharmos aí numa autossuficiência, né? Para a gente trazer uma estratégia de realmente termos esse insumo aqui no Brasil. Como é que isso vem sendo desenhado? Qual o ponto que estamos hoje? Muito bom dia. Bom dia a você e aos seus ouvintes. Esse plano ele iniciou com os dados de 2018 e em 2018 nós tínhamos 80% dos fertilizantes importados. Hoje esse número já subiu para 85%. E por que ele subiu de uma forma bastante rápida? E praticamente em 4 anos ele saiu de 80 para 85. Como a produção de fertilizante nacional não cresce e o Brasil a cada ano tem necessitado de mais fertilizante em função do aumento da sua área, então esse percentual vai subindo. Então hoje nós diríamos que a nossa meta, que era reduzir de 80 para 50, é reduzir 30 pontos percentuais de 85 para 55. Então, essa é a nossa meta até 2050. Ele não é um assunto simples, não é um assunto que resolve do dia para a noite, porque ele demanda de muitos investimentos. Investimentos em ciência e tecnologia, investimentos no sistema industrial, precisa de uma atração de investimentos bastante alta. Temos que trabalhar de uma forma bastante intensiva na mineração, temos que tratar dos assuntos de tributação, convênios com os estados em função do ICMS. Então, tudo isto contempla no Plano Nacional de Fertilizantes. Esse plano ele já foi desenvolvido, tentado desenvolver em outras épocas, 2008, depois 2015, mas me parece que nesse momento nós temos uma organização um pouco melhor do que tivemos no passado. Eu acredito que desta vez ele vai em frente. Esse plano nacional envolveu 9 ministérios que trabalharam de uma forma conjunta, envolveu o setor privado e envolveu os estados onde nós temos condições de produzir esse fertilizante. Eu acho que ele está bem encaminhado e não deverá parar com o novo governo. Ele começou com o outro governo e eu imagino que existe uma disposição muito grande do ministro Fávero, eu estive com ele a semana passada, para darmos andamento a esse programa. Eu sou presidente da Câmara Temática de Insumos Agropecuários, e então a nossa Câmara está bastante envolvida nesse assunto. Pois é, como o senhor pontuou, Arlindo, realmente é um plano que merece esforços, né, de vários ministérios, não só em nível de governo federal, mas estaduais, e junto a isso, a ciência, a pesquisa, as companhias, as multinacionais agrícolas, ou seja, a gente tem
um múltiplo esforço, digamos assim, para traçar essas estratégias e para que esse plano, de fato, seja implementado aí com o passar do tempo, né? Eu acredito que o senhor, não sei se ainda teve tempo de ver agora, né, a capa do Estadão de hoje, do Estado de São Paulo, colocando como destaque o Brasil aí no nosso potencial de agronegócio, desenvolvendo 3 safras por ano na mesma área, na mesma região. Ou seja, é um exemplo mais do que falado, é o que acontece e é realidade. E graças ali a todo o avanço, não só de melhoramento genético, mas também do esforço do produtor, da produtora rural e vários agentes envolvidos nesse processo, que vai ser realmente o que a gente aguarda que aconteça também em relação ao Plano Nacional de Fertilizantes. E aí, o senhor acredita que safra após safra a gente já tenha um incremento, né, um avanço a mais para depender menos dessa dependência externa, que de fato ficou muito explícita ali no início da guerra entre Rússia e Ucrânia? Sem dúvida, o esforço tem que ser grande. O consumo de fertilizantes no Brasil está em torno de 45 milhões de toneladas. É o 4º maior consumidor do mundo. Nós estamos atrás apenas de China, Índia e Estados Unidos, que são maiores consumidores que nós. Os demais estão todos abaixo do Brasil. Desses 45 milhões de toneladas, o Brasil tem necessidade de importar 38 milhões de toneladas, que foi o que foi importado em 2022, 38,1, e que atendeu de uma forma, eu diria assim, tranquila, as necessidades dos produtores brasileiros. Claro que o preço, infelizmente, foi muito alto. Nós pagamos por essa falta de fertilizantes, mas felizmente não faltou fertilizante para o produtor. Só para trazer alguns números, o composto NPK no Mato Grosso subiu 113% de janeiro de 22 até outubro de 22. Outubro de 22 foi o pico, foi o preço mais alto dos fertilizantes no Brasil, que é exatamente no momento onde o Brasil precisa, porque começa a plantar a soja em fim de setembro, outubro, e nas outras regiões aí, além de Mato Grosso, outras, também nessa época. No Paraná, o aumento foi de 129%. O cloreto de potássio subiu 64% no Paraná, Mato Grosso do Sul 73%. A ureia cresceu 80% no Mato Grosso do Sul e 87% no Paraná. Então, foram preços muito altos. Felizmente, esse preço ele começou a cair a partir de outubro. Então, se nós pegarmos o preço do KCL, ele já caiu de julho de 22 para janeiro de 23, ele caiu 43%, ou seja, bem menos do que ele havia subido, mas já um preço menor. A ureia caiu 33,5% e o MAP caiu 45%, também bem menos do que tinha subido. Subiu mais de 100%, agora caiu em torno de 45%. Mas já dá alguma uma visão. Para a safra 22-23, o que o produtor está comprando neste momento, ainda vai ser um preço um pouco salgado. Mas eu imagino que, terminado a guerra, foi que você comentou aí, e terminadas essas brigas, possivelmente o fertilizante volte a ter um preço de mercado normal. O que ocorre com o fertilizante nacional? Ele tem um custo de extração mais caro do que tem o fertilizante na China, na Rússia, no Canadá e outros países. Além disso, nós temos uma dificuldade muito grande de logística, que também encarece bastante o fertilizante nacional. Mas nós temos que trabalhar, talvez, pagando um pouco mais no fertilizante nacional, para fugir um pouco dessa grande dependência. 85% de importação é um risco muito grande que o produtor brasileiro não pode correr.
traçar esse ponto aqui para a gente, principalmente fazendo um paralelo, né, entre esse custo de extração, essa relação de como acontece isso aqui em nosso país e em outros países produtores, né, Rússia, o senhor mencionou, e o Canadá também, que é um grande produtor de fertilizantes, e também traçando ali esse grande incremento que houve desde o início da guerra até setembro, outubro, ali início da safra de soja, né? A grande safra de verão, com aumentos expressivos de mais de 100% aí entre os complexos de NPK, os nitrogenados, potássicos e fosfatados também. A gente até deu aqui a notícia, né, recentemente, com uma das grandes companhias aí multinacionais do setor, que eles promovem o índice ali de compra, né? Em que momento está favorável para o produtor ou a produtora rural comprar o fertilizante, né, a relação de troca, e tivemos aí a notícia que em janeiro, né, foi um bom momento aí para fazer essa previsão e essa relação, esses negócios, né, já que os agricultores, eles costumam fazer esse planejamento bem antes ali da safra. Bom, então a gente aguarda e, claro, planeja para que os próximos passos aconteçam, né, e que, claro, fique mais viável essa participação brasileira. A gente tem visto muitas companhias, e acredito que o senhor tem essa informação também, Arlindo, sobre abrir, né, e mais negócios aqui no Brasil em relação a essa produção de fertilizantes. Como é que o senhor tem visto esse movimento? Existe um movimento de algumas grandes empresas do Brasil para trabalhar um pouco mais a produção de fertilizantes nacional. Mas, como eu falei, é um custo um pouco mais elevado, a logística é um pouco mais cara, mas nós vamos ter que fazer. E existe essa disposição, tem muitas empresas com apetite para investimento, então eu acredito que no médio prazo e longo prazo, nós vamos cair essa dependência dos atuais 85% para pelo menos 55%. Então, muito obrigada, viu, por sua entrevista aqui em nosso programa, e até uma próxima oportunidade. Uma excelente segunda-feira e excelente semana para o senhor. Eu que agradeço, sempre à disposição. Obrigado.